Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje seguimos com a parte 3 da obra O Herói Retorna, então assistam até ao final e deixem like para fortalecer a nossa obra, mostrando-nos que Suyun vagou pela aldeia, notando os olhares cautelosos dos aldeões à distância. Embora fossem extras conhecidos como NPCs, a maneira como pareciam e pensavam era assustadoramente parecida com a de humanos reais. Ninguém falava com ele ou se aproximava durante o caminho. Sentindo-se desanimado, ele sentou ao lado de uma grande árvore, quando de repente a criança que ele havia salvo antes apareceu. Em gratidão, a criança lhe deu algumas frutas, e em troca, Suyun compartilhou sua própria comida para obter algumas informações. Descobriu-se que os aldeões estavam distantes porque tinham medo de que sua comida fosse roubada. Enquanto mastigava a fruta, a criança disse: "Meu pai disse que o chefe da aldeia tem trabalhado duro para proteger a aldeia e que precisamos confiar nele e ajudá-lo. Os monstros não podem entrar na aldeia. O chefe da aldeia fez algo para impedir isso." Suyun notou algo estranho nas palavras da criança, mas antes que pudesse perguntar mais, o chefe da aldeia e outro homem se aproximaram dele. O chefe advertiu Suyun que distribuir comida sem permissão poderia causar desarmonia na aldeia e pediu que ele parasse de fazer isso sem consentimento. O guarda do 10º andar havia avisado para ter cuidado com essa pessoa, mas para conquistar o 10º andar, Suyun decidiu trazer uma sacola de comida do armazém e pediu permissão ao chefe da aldeia para ficar. Surpreendentemente, o chefe concordou e permitiu que Suyun permanecesse. Suyun não sabia que, no escritório do chefe da aldeia, planos estavam sendo feitos para um ritual de sacrifício. O chefe deu uma droga hipnótica a um homem e ordenou que ele fizesse Suyun perder a consciência por 3 dias e depois o jogasse para aquela criatura subterrânea na hora certa. Sob a aldeia, havia uma cobra-monstro que só comia humanos. No entanto, esse monstro impedia que outros monstros invadissem a aldeia. O chefe da aldeia acreditava que um pequeno sacrifício era necessário pelo bem da aldeia. Ele não sentia remorsos, vendo isso como um dever de herói. 4 dias depois, os aldeões empurraram o inconsciente Suyun em direção ao altar de sacrifício e o jogaram em uma câmara subterrânea onde o monstro vivia e punha seus ovos. No dia seguinte, o chefe da aldeia se aproximou cautelosamente para ver onde o monstro havia marcado seu território. A porta pesada para o subterrâneo se abriu, revelando uma cobra gigante despedaçada. Suyun, vivo e coberto de sangue, ficou lá com uma espada na mão. Ele perguntou calmamente ao chefe da aldeia: "O que o traz até aqui, chefe da aldeia?" Ao ver a cobra morta, o chefe ficou furioso e culpou Suyun por causar danos. Ele afirmou que se a cobra não marcasse seu território, outros monstros na área circundante atacariam a aldeia. Suyun enxergou através das palavras do chefe. A cobra predadora passava a maior parte do tempo fora de sua alimentação apenas dormindo como um preguiçoso. Especialmente, ela não considerava a pessoa que a alimentava como sua presa. Aproximando-se do chefe, ele disse que o chefe se fazia de herói alimentando pessoas da aldeia para esse monstro, mas a hipocrisia dele terminou aqui. Segurando a cabeça da cobra, Suyun revelou a verdade para a multidão. Em seguida, espalhou os ovos da cobra e sugeriu que os aldeões os criassem enquanto caçavam outros monstros para a comida. Os aldeões pareciam chocados. Suyun os tranquilizou, dizendo que esse método impediria mais sacrifícios no futuro. Embora parecesse promissor, todos acreditavam que eram apenas agricultores com ferramentas agrícolas e não poderiam capturar monstros. Eles se livraram da responsabilidade, passando-a uns aos outros, evitando assumi-la. Suyun ficou frustrado com suas palavras covardes e disse diretamente: "Ou vocês podem desistir de tudo e continuar alimentando os aldeões como antes." O silêncio pairou no ar, mas de repente uma voz tímida surgiu de trás de uma mãe. A criança, apesar do medo, expressou sua vontade de ajudar. Suas palavras acenderam uma chama de coragem, e agora ninguém ousava se opor à ideia de Suyun. A cada dia que passava, Suyun ganhava a confiança dos aldeões e começava a treiná-los para lutar contra os monstros. Suyun matou um grande verme, verificando o progresso do sistema. Ele percebeu que estava preso em 90% sem mudanças. Enquanto se perguntava se o chefe da aldeia estava envolvido, o chão de repente tremia. Logo, o único predador da cobra predatória, chamado pássaro divino de Fiogo Azul e conhecido por seus ataques flamejantes, apareceu.
O astuto chefe havia soltado o pássaro, esperando ganhar admiração e controle sobre a temível criatura. Mas quando o pássaro alçou voo, envolveu o chefe em chamas, reduzindo-o a cinzas. Ao ver o monstro se aproximando da aldeia, Su-Yun pressentiu problemas e o perseguiu imediatamente. Ele executou um salto habilidoso e atacou com um golpe rápido, mas seu ataque errou e ele foi derrubado no ar. Mas ele se recusou a desistir. Usando uma corda amarrada à sua espada, ele saltou de volta ao ar, pronto para enfrentar a fera. Enroscando o bico do pássaro com a corda, Su-Yun se aproximou para o combate. Usando sua habilidade de transformação para imitar as habilidades do pássaro, ele se preparou para lutar fogo com fogo. Su-Yun, determinado e em chamas, tentou controlar o calor intenso do monstro. Mas copiar suas habilidades não funcionou, pois seu nível era muito baixo para causar dano. A corda queimou, e Su-Yun sentiu o fogo escaldante afetando seu corpo. Em um momento crucial, seu espírito de luta surgiu novamente. Ele ativou o item de recuperação Tesouro de Charles a tempo de curar suas feridas. Com uma aura renovada, Su-Yun segurou sua espada e a enfiou com força nas costas do monstro, gritando ferozmente: "Agora, apenas morra!" Uma explosão retumbou, enchendo o ar de poeira. O pássaro-monstro estava morto, e Su-Yun estava ferido. Quando Su-Yun recuperou seus sentidos, a batalha havia chegado ao fim. A autoridade de certificação desperta está associada ao governo e é um lugar onde os despertos podem ter sua classificação examinada. Para entrar nos calabouços, os despertos precisam obter uma classificação da autoridade. A receita ganha pelos despertos variará dependendo da classificação que recebem. Alguns dias após deixar o 10º andar da torre, Su-Yun foi à autoridade para receber uma nova classificação. Coincidentemente, ele viu Hawk Jun lá e o cumprimentou. "Nos encontramos pela primeira vez no 2º andar, mas você se lembra de mim?" Ak Jun ficou surpreso, mas feliz por ver um rosto conhecido. Eles se sentaram juntos e conversaram enquanto esperavam. No entanto, antes que pudessem se apresentar, Ak Jun foi chamado para sua avaliação. Como esperado, apesar de ser jovem, Ak Jun já tinha 44 pontos de mana, o que lhe rendeu uma classificação B. Em seguida, foi a vez de Kim Su-Yun, cujo nome causou um burburinho de excitação na sala inteira. Su-Yun colocou a mão na ferramenta de medição de mana, conforme instruído. Em um instante, seu poder aumentou, deixando Ak Jun surpreso. A declaração anunciou: Kim Su-Yun, não associado, rank 3, baixa 29C. Ak Jun não podia acreditar. Ele havia sentido que o poder de Su-Yun era muito maior, talvez até mesmo um rank superior. As emoções de Ak Jun mudaram rapidamente quando ele considerou a possibilidade de seus sentidos estarem errados. Não há como alguém controlar conscientemente sua classificação e carga. Mesmo que seja um gênio, isso só é possível para pessoas despertas de classe mundial. Enquanto isso, Su-Yun obteve seu cartão de identificação desperta e saiu do salão, com suor no rosto. Ele não pôde deixar de se sentir decepcionado. Apesar de seus esforços para controlar seu mana, ele revelou acidentalmente sua verdadeira força por um breve momento. Perdido em pensamentos sobre a vida e suas complexidades, Su-Yun ficou ali parado quando Ak Jun se aproximou. Ainda preso aos eventos do salão, Ak Jun queria falar com Su-Yun para esclarecer as coisas. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um encrenqueiro disruptivo de classificação Deus interrompeu. No entanto, sua interrupção foi rapidamente resolvida por John Dong-yong, deixando nenhum rastro de sua presença. John Dong-yong se aproximou de Su-Yun, querendo verificar pessoalmente sua identidade. Como mestre da guilda Ares, ele se apresentou e perguntou pelo sobrenome de Su-Yun. Kim Su-Yun, ele disse. Inicialmente, John Dong-yong ficou encantado, pensando que havia encontrado a pessoa que estava procurando. No entanto, seu entusiasmo desapareceu rapidamente ao ver o cartão de identificação de Su-Yun classificado como C. Não estou interessado, mesmo que eu seja o Kim Su-Yun dos rumores. Nunca vou me juntar à sua guilda, ele afirmou. Su-Yun deixou claro que desprezava o ato de matar outros sem motivo. Em contraste, John Dong-yong se orgulhava do poder de sua guilda, que o permitia escapar de qualquer ato injusto. Suas ideologias conflitantes rapidamente encerraram a conversa deles. John Dong-yong e Ak Jun saíram,
mas Su Yun os interceptou. Ele discretamente entregou a Jun um pedaço de papel e disse para entrar em contato com ele a qualquer momento para ajuda, antes de se afastar para deixá-los passar. O tempo passou, e em 1º de janeiro de 2024, em Gyeonggi, Gwangju, Su Yun se juntou à equipe de Gwangju para raids em masmorras laranjas. Ele se juntou porque sabia que todos ali morreriam em breve, e o que chamou sua atenção foi que apenas 5 dos 6 membros estavam confirmadamente mortos. Desta vez, seu objetivo era encontrar o culpado por trás daquele assassinato. Ao entrarem na masmorra, um ciclope verde os atacou. Su Yun percebeu que algo estava errado porque esse tipo de monstro só aparecia em masmorras amarelas ou superiores. Não ali. Isso significava que a masmorra havia subido de nível. A equipe ficou caótica quando o ciclope balançou sua arma na direção deles. Jorro, o capitão da equipe e o único membro de classificação B, tentou se defender, mas não conseguiu resistir ao ataque. Naquele momento crítico, Su Yun interveio e bloqueou um soco surpresa, surpreendendo a todos. Su Yun explicou que a entrada estava bloqueada. Eles precisavam se controlar e não esperar por milagres. Logo após receberem a notícia do aumento de nível da masmorra, a masmorra tremeu. Por hoje é tudo, pessoal. Brevemente trarei a parte 4 dessa maravilhosa obra. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever para mais resumos.